O manejo integrado de pragas, mais do que nunca, tem se tornado uma estratégia eficiente para o produtor chegar às altas produtividades e, é claro, evitar prejuízos. Entre as ações estão o monitoramento completo do ciclo da cultura, conhecer o histórico de clima e produção da área, além de condições fitotécnicas, por exemplo. Dentro do conceito do manejo integrado de pragas, a gente tem os níveis de controle. O que é o nível de controle? A gente entra para fazer o manejo de uma determinada praga quando realmente é necessário. Quando a gente sabe que o nível daquela infestação está numa certa quantidade que pode causar prejuízo àquela cultura. E a gente quer evitar exatamente o prejuízo. O manejo integrado de pragas não visa o extermínio dos insetos numa lavoura, e sim proteger a planta contra os prejuízos que essas pragas podem causar. E assim, com o posicionamento de estratégias de manejo sustentáveis no momento correto, com posicionamento assertivo, a gente com certeza vai conseguir proporcionar a melhor produtividade com táticas de controle biológico, de controle por comportamento, controle químico, que hoje, a gente está aqui hoje num evento de uma empresa de produto fitossanitário que preza um perfil toxicológico baixo e alta seletividade aos agentes de controle biológico. Ainda segundo a pesquisadora, os insetos podem causar cerca de 28% de prejuízos às plantas no campo de produção. Um índice alto desde a liberação das plantas geneticamente modificadas com resistência a pragas. Grandes mudanças têm ocorrido, seja por alterações de comportamento dos insetos, por adaptação no sistema de produção, pela presença de hospedeiros alternativos ou por modificações quanto às pragas principais de cada cultura. A comodidade trazida pela tecnologia BT fez com que o uso massivo e em desacordo com as recomendações técnicas, aliado às características de um agroecossistema favorável à multiplicação de pragas, resultasse em escapes de controle, dificuldades de manejo e pressão de resistência, principalmente de lagartas. Na safra 2020 e 2021, uma praga tem despertado a atenção de pesquisadores e produtores. Na região de Botucatu, em São Paulo, por exemplo, a forte presença da Hackplusia nu, uma praga secundária, fez acender o sinal de alerta. Se assustou um pouquinho. Por quê? No momento em que a gente entrou para fazer um monitoramento, que eu comentei que a base do manejo é o monitoramento, a gente precisa visitar as propriedades, a gente identificou a ocorrência de lagartas na fase vegetativa da cultura da soja. Aquilo nos impressionou. Impressionou por quê? A gente tem uma biotecnologia embargada no DNA dessa planta para proteger a planta em relação a lagartas falsomedideiras. E a gente viu lagartas falsomedideiras. Rapidamente, a gente foi acionado pela empresa, a gente coletou populações dessas lagartas que estavam ocorrendo na cultura da soja, levamos para o laboratório e a gente identificou que é uma espécie chamada Hackplusia nu. Essa Hackplusia nu, ela era considerada uma praga secundária na cultura da soja. Dessa forma, a gente conseguiu identificar que é uma outra espécie. Sendo uma outra espécie e observando, sabendo que a soja na fase vegetativa hoje ela não tem ocorrência de lagartas falsomedideiras, a gente tem trabalhado com o conceito de ocupação de um nicho ecológico. Por quê? Porque aquela fase vegetativa, aquela fase fenológica da cultura da soja, ela estava desocupada. Então, este ano, a gente observou que em algumas regiões agrícolas, algumas regiões do estado de São Paulo, algumas regiões do Paraná, algumas regiões ali próximo a Uberlândia, em Minas Gerais, a gente teve a ocorrência dessa espécie considerada praga secundária. Então a gente identificou, a gente levou para o laboratório e agora a gente está novamente à frente com as pesquisas para a gente tentar posicionar aí um manejo assertivo. A Hackplusia nu é uma praga com ocorrência esporádica. As lagartas atacam as folhas, raspando-as enquanto são pequenas, o que gera pequenas manchas claras. À medida que elas crescem, ficam vorazes e destroem completamente as folhas,
podendo danificar até as artes mais finas. Nós da Corteva buscamos estar sempre atentos a mudanças na dinâmica das pragas nas principais culturas. Com isso, logo que ouvimos os primeiros relatos de falsa medideira atacando soja BT, já entramos em contato com a Unesp de Botucatu, através da professora Regiane, onde conseguimos em parceria coletar esses insetos, identificá-los e iniciar novos trabalhos com essa nova espécie. O que nós podemos dizer é que, por se tratar de uma espécie que antes não tinha tanta importância econômica, nós não tínhamos tantos estudos dela aqui no Brasil, somente na Argentina, onde ela já era mais comum. Porém, nós já iniciamos os testes, tanto com portfólio de químicos como de biológicos, para em breve termos opções já direcionadas para esse alvo, para ajudar o produtor a controlar e ter uma maior produção e rentabilidade. Em relação à biotecnologia, essa praga já faz parte do escopo que está sendo testado para também termos informações concretas relacionadas à eficiência dos nossos materiais no controle dessa espécie. Apesar do estado de alerta, os pesquisadores ainda não podem afirmar que haverá uma dispersão da espécie para o território nacional. Regiane destaca também que não pode se falar em quebra de resistência da tecnologia BT. A gente vai continuar observando, a gente vai continuar acompanhando com as pesquisas para também já, se esse problema ele acontecer nas próximas safras, a gente tenha o melhor posicionamento de manejo. Os produtores eles estão ansiosos por uma resposta em relação à quebra de resistência da soja BT. Até o momento, a gente não pode afirmar que houve uma quebra de resistência contra Chrysodeiches includens, que era a falsa medideira que ocorria anteriormente ao advento da biotecnologia, e a biotecnologia foi desenvolvida para o manejo dessa lagarta. Então, até o momento, a gente não tem dados que comprovam a quebra de resistência. Estamos estudando também, a gente tem no radar toda essa problemática de quebra de resistência, mas são problemas distintos, conceitualmente distintos. O que a gente tem por hora é que nessa safra a gente teve uma ocorrência nessas regiões da espécie Raciplusia nu, e a gente está aí com a pesquisa trabalhando para ter os melhores posicionamentos de manejo para essa lagarta.